Sejam bem-vindos ao canal da Eficácia SST. Neste canal, vocês ficarão sabendo de novidades sobre a saúde e segurança do trabalho, saúde ocupacional, medicina do trabalho, assuntos hoje que não pode faltar na pauta do empreendedor. Hoje, o empreendedor, ele precisa focar na saúde do seu trabalhador. Isso porque a gente sempre teve como direcionamento que o trabalhador, ele, ao chegar ao seu trabalho, deixava seus problemas lá fora. Mas nós sabemos hoje e comprovamos que isso não é possível. Somos seres humanos, não temos um botão em que nós podemos apertar e dizer: para, chegamos ao trabalho. Não podemos mais pensar nos nossos problemas pessoais. E o que acontece? O empreendedor, ele precisa entender que a empresa que promove a saúde mental e a segurança do seu trabalhador, ela só tem a ganhar. É não apenas na questão de redução de custos, mas no aumento da produtividade, na melhoria da estrutura organizacional, na melhoria da saúde do ambiente de trabalho e também para evitar absenteísmo, evitar acidentes de trabalho. E no Brasil tem um alto índice de acidentes de trabalho. Além do mais, nós estamos falando e moramos num país que está no topo do ranking da ansiedade no mundo. Hoje, uma das doenças do trabalho reconhecidas é a ansiedade, mas também foram reconhecidas recentemente o burnout, a depressão, e assim, a gente não tinha isso como prioridade na saúde do trabalhador. Mas agora, este é assunto que deve estar em pauta. E este canal vai trazer para vocês informações sobre segurança do trabalho, sobre como garantir a segurança do seu trabalhador, mas também e principalmente como garantir não apenas a segurança física, mas a segurança mental do seu trabalhador. Como você vai trazer para a sua realidade, para a realidade do seu trabalhador, assuntos do dia a dia, através da realização de formações, de treinamentos estes e formações que a própria lei exige, como no caso da realização da CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidente de Trabalho, mas também trazer assuntos como o abuso, o abuso no ambiente, o abuso moral que tanto sofrem, principalmente as mulheres. Neste ranking em que o Brasil ele está no topo da ansiedade, principalmente são as mulheres são afetadas. E a gente sabe que hoje as mulheres elas têm uma jornada dupla, tripla, e isso incide muito no como elas se comportam no seu trabalho, como elas vão, na verdade, produzir. Não tem como mais o empreendedor fechar os olhos para os problemas do seu trabalhador, da sua trabalhadora. Ela tem problemas na sua casa, o trabalhador tem problemas de alcoolismo, tem problemas de drogas, as mulheres têm problemas com seus filhos, têm problemas de saúde, têm problemas com seus esposos, tem várias outras atividades. E isso é primordial que seja respeitado, que seja tratado, que seja trabalhado da forma correta. E a saúde ocupacional, ela faz isso. Ela trabalha vários assuntos que vai fazer com que esse trabalhador, sendo ele feminino ou masculino, ele se importe, ele se entenda, né? Ele perceba que ele é importante para aquela empresa. Não trabalhamos com máquinas. Né? A gente sabe que o nosso país ele vem de uma história, né? O mundo vem a partir da Revolução Industrial de uma história em que eram máquinas, produção, né? Seção de produção. Mas hoje isso não é mais possível. Não tem como mais. Ainda há uma pequena incidência de empreendedores que pensam assim. Mas aquele que tem realmente uma essência de empreendedor, ele pensa no seu trabalhador. Hoje, o próprio governo federal, recentemente, em março, ele aprovou, né, e publicou uma lei que vai certificar as empresas que promovem a saúde mental do trabalhador. Tamanha a importância desse assunto que o próprio governo federal, fora as outras legislações que já legislavam sobre esse assunto, trouxe especificamente uma própria lei, que nós vamos falar sobre ela nesse canal. Nós vamos falar sobre todas as legislações que amparam o trabalhador, que também direcionam o empreendedor. Nós sabemos que a segurança é importante.
a segurança física, o uso de EPIs, mas a saúde ocupacional, a segurança do trabalho, ela vai muito além do que o uso de EPIs. Ela vai muito além, ela trabalha principalmente com a prevenção. Você previne as situações de risco no seu ambiente de trabalho. Você previne aquilo que possa vir a ocorrer, possa vir a se transformar num acidente. E vocês, empreendedores, precisam entender que é muito melhor você investir na prevenção do que já no tratamento da causa ou do próprio acidente que já aconteceu. Isso porque você está falando de vidas, mas também, se você quiser olhar pelo olhar, né, dos custos, são muito maiores quando você precisa arcar com um acidente de trabalho. Fora a questão, como fica, né, a moral da sua empresa. Você, diante dos certificados, a gente sabe que hoje no mercado tem muitos certificados que elevam, né, que dão benefícios para a empresa, que evita acidentes, que evita os riscos, e você pode, né, começar a trabalhar isso. Nunca é tarde. Não, você precisa abrir a sua mente. E este canal tá aqui para trazer, para abrir a mente do próprio trabalhador, do empreendedor, que saúde ocupacional vai muito além. Nós tratamos sobre o assédio moral, nós falamos sobre a violência contra a mulher, a gente fala sobre alcoolismo, drogas, a gente fala sobre violência doméstica. Isso tudo faz parte da saúde ocupacional. Eu preciso entender o porquê que está aumentando o absenteísmo na minha empresa. Hoje, a gente entende que o absenteísmo é um dos grandes problemas. Não podemos mais simplesmente porque o trabalhador está se ausentando, simplesmente demiti-lo. Nós precisamos entender, porque hoje a mão de obra está escassa e muitas vezes a empresa investe em treinamento desse trabalhador. Ela investe anos, né, meses a fio para que esse trabalhador ele entenda toda a dinâmica da empresa, para que ele devolva para a empresa em produção de qualidade. E aí, de repente, por algum problema que esse trabalhador começa a passar, ele começa a se ausentar. Ele começa a não produzir mais como ele produzia até determinado momento. E não dá para descartá-lo. Vai chegar um momento em que os altos índices, os altos custos, vai mostrar e já está mostrando que não é possível mais, para a empresa não é viável. Então, e nem muito menos estamos falando em termos empresariais, mas a gente precisa pensar também na questão de humanização. A saúde ocupacional, que a eficácia SST, ela trabalha humanização. Nós precisamos deixar de trabalhar apenas aquilo que é regra, que é lei, e legislar apenas, né, olhando para frente, sem olhar ao nosso redor. Muito embora a gente não devemos, né, ser movido pelas circunstâncias ao nosso redor, mas na saúde ocupacional, na saúde e segurança do trabalho, nós precisamos ter uma visão panorâmica da situação. Nós não podemos olhar simplesmente para os atestados que um servidor, que um trabalhador, que um colaborador apresenta na empresa. Precisamos parar para entender o porquê dessa situação. E a partir do momento que nós começarmos, que o empreendedor começar a trabalhar desta forma, ele vai começar a colher muito mais produtividade, muito mais saúde no seu ambiente, muito mais saúde mental do seu trabalhador. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde tem batido tanto nessa tecla sobre as empresas se importarem com a saúde mental do seu trabalhador. Além da saúde física, isso já estava nas regras, nas normas regulamentadoras, a empresa precisa seguir, a empresa precisa apresentar os documentos necessários para a saúde e segurança do trabalho. Ela precisa fazer suas análises de risco, precisa levar em consideração tudo o que está acontecendo dentro da sua empresa. Mas a saúde e segurança do trabalho é muito mais do que isso. Ela não trabalha, ela não legisla apenas para o trabalhador, e sim também para a empresa. E quando a empresa entender isso, ela com certeza vai colher bons frutos. Aquela empresa que já entendeu isso, seja ela
privada ou pública. Sim, estamos falando também de empresa pública, onde o grande problema é o absenteísmo. Eu venho de uma vida inteira, né, voltada à empresa pública, tanto como servidora efetiva, como também como prestadora de serviço. E eu pude então comprovar que o absenteísmo, ele é muito grande. A rotatividade, né, que a gente chama de turnover, essa rotatividade vem aumentando cada vez mais. A falta de fidelidade daquele servidor, daquele trabalhador para com o seu setor, para com o seu ambiente de trabalho, vem aumentando. Por quê? Porque são ambientes que não estão saudáveis, são ambientes que não cativam esse trabalhador. E hoje nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ganhar a confiança desse trabalhador. O empreendedor precisa ganhar a confiança desse trabalhador. E o trabalhador também precisa se sentir confiante para abrir os seus problemas para a empresa, abrir de forma correta para a comissão que a empresa criou, para a equipe de treinamento que a empresa criou, para a equipe de liderança. Sim, a liderança das empresas precisam estar preparadas para poder atender, para poder trabalhar, para poder acolher esse trabalhador. E a saúde ocupacional, ela faz isso. A eficácia SST tem a especialização em gestão em saúde ocupacional e medicina do trabalho. E a medicina do trabalho, a saúde ocupacional, vai muito além de fazermos exames, de atendermos normas regulamentadoras. Ela pensa, ela trabalha, ela atua no diagnóstico da situação. A gente entende que, primeiramente, é preciso fazer um diagnóstico da situação, do ambiente, tanto da situação do seu trabalhador, na questão da saúde do seu trabalhador, quanto da saúde do seu ambiente de trabalho. E diante desse diagnóstico, fazer e criar um plano de trabalho, um plano de gestão de saúde e segurança do trabalho, um plano de gestão de saúde ocupacional que vai trabalhar cada um dos itens, seja na parte administrativa, seja na parte do ambiente de trabalho, seja na parte da saúde do seu trabalhador. E nós falamos de saúde mental, um termo que por anos foi um termo parecia-se pejorativo quando se falava saúde mental, mas não, isso traz qualidade, qualidade de vida. Quem cuida da sua saúde mental tem qualidade de vida. Então a empresa que cuida da saúde mental do seu trabalhador, com certeza ela tem qualidade de produção. E é isso que nós precisamos ter, qualidade de produção. Toda empresa busca qualidade ao produzir. Todas as empresas buscam. Mas, com certeza, quando você se der conta, quando você, empreendedor, abraçar a causa da saúde ocupacional, entender que esse termo ele é muito mais expansivo, com certeza você vai colher frutos ainda mais belos, frutos ainda mais prazerosos, além de ter um ambiente de trabalho saudável. Conte com a Eficácia SST para isso e nos acompanhe, se inscreva no nosso canal, indique o nosso canal, porque nós vamos trabalhar informações, mas também direcionamentos na saúde e segurança do trabalho. Espero vocês em cada um dos nossos vídeos para que vocês possam absorver todo esse conhecimento. Obrigada.